Olá! Se vocês ouvirem um retardado cantando, é porque morar em São Paulo é assim. Sempre tem alguém reformando apartamento, né? Cortando madeira, cortando piso. Sempre tem um louco cantando na rua. Então, desculpa aí se eu não conseguir tirar o ruído. Bem, eu vou hoje postar alguns vídeos sobre as obras de filosofia que a Pontifícia Universidade Católica vai cobrar daqueles que a prestarão, evidentemente, no próximo final de semana, tipo amanhã. Mas eu quero fazer uma ressalva. O primeiro filósofo que nós vamos falar sobre ele é Kant. E Kant, não simplesmente Kant, mas na sua obra, uma das mais complexas que ele já escreveu, uma das mais complexas que a razão humana conseguiu produzir, que é a Crítica da Metafísica dos Costumes. Tem até tatuagem aqui, quando você é retardado, você tatua Kant. Pois é. Eu vou fazer essa aula à revelia, porque eu não sei o que o núcleo de concurso da PUC pensa quando coloca lá. E ele não pediu uma ou outra, ele não delimitou um espaço, mas tudo bem. Eu tenho certeza que o que eles vão cobrar vai ser ou o que está no prefácio ou o que está na primeira sessão. Sim, eu posso dizer com bastante propriedade que eu conheço essa obra, mas não entendo-a por completo, porque é muito complexa. Mesmo lendo no original alemão, ela é extremamente densa e hermética, mas tudo bem, vamos lá. Nessa obra, o Kant ele distingue o homem dos outros seres humanos, dos outros seres da natureza, né? E qual é a diferença do homem para os outros seres da natureza? É a razão. Bem, razão essa que Kant utiliza muito em suas obras, e afinal de contas ele é um iluminista, né? Período em que ele viveu é bem característico do iluminismo e a gente encontra esses traços, essa digital na obra de Kant. Ele pretende alterar o conceito de moralidade e introduz conceitos como a boa vontade. Tá? Pois é, sim, boa vontade. Kant considera as leis morais considera leis morais apenas leis que sejam universais. Né? A ação humana, no seu entender, no entender do filósofo, né, de Kant, ela, quando puder ser elevada à condição de universalmente aceita, acaba se tornando uma lei moral, devendo por razões racionais ser observada por todos. E aí daqui a pouco eu vou falar para você, vou escrever para você, falar para você algo que só quem é da filosofia mesmo sabe de cor salteado, porque tem que saber, que é o imperativo categórico. Age de tal mas vamos esperar um pouquinho, né? Bem, então devendo por razões racionais ser observada por todos. E aí você está percebendo, ele está querendo criar uma lei que sirva para todo mundo, né? Uma coisa que seja ampla e que vise o conhecimento e o agir, né? Afinal de contas, Kant tem muito claro no seu entender, até porque o título da obra é Crítica da Metafísica dos Costumes, né? Costumes, ação, né? A ética e a moral pensa o modo de agir socialmente, o modo de agir de maneira racionalmente e socialmente aceita, visando uma lei que seja universal. A obra ela é composta pelo prefácio, que já no prefácio você para ali por uns 3 meses, e por 3 sessões. Já disse, minha aposta é que cai prefácio ou primeira sessão. No prefácio, o Kant ele faz rápidas pinceladas sobre o tema que ele vai trabalhar, sem intenção de tecer muitos conceitos, né, e esgotar a ideia dele. Mas nas sessões ele já aborda a passagem do conhecimento, que ele vai chamar de conhecimento vulgar, para a filosofia, né, para a metafísica, a transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes, a passagem da metafísica dos costumes para a crítica da razão pura e prática, né? Então isso é uma coisa que você tem que observar bastante. Ele vai então, vou repetir, o conhecimento vulgar,
para o conhecimento filosófico, a transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes, a passagem da metafísica dos costumes para a crítica da razão pura e da razão prática, portanto. Kant inicia ele inicia o prefácio observando que a velha filosofia, a filosofia clássica, né, a qual ele se refere, grega, divide as ciências em 3 partes: física, ética e lógica. As 2 primeiras elas fazem parte do conhecimento, né? Do conhecimento material. Por quê? Porque elas consideram o objeto e as leis a que estão submetidas e possuem partes empíricas racionais, ou seja, elas estão sujeitas a essas leis que são leis empíricas, leis da física, certo? A lógica, por sua vez, faz parte do conhecimento formal, aí sim, que se ocupa do entendimento, da razão e das regras universais do pensar em geral, sem distinção dos objetos. O conhecimento formal é apenas racional, não tendo parte prática, né? O autor Immanuel Kant, né, também comenta sobre as filosofias naturais, morais e puras, enfim, a que ele chama de lógica pura, né? A filosofia natural, ela seria mais ou menos regida pela metafísica da natureza, o que ele vai chamar. Ela é guiada pela regra do ser, né, categórico, isto é, as leis naturais não admitem exceções ou falseamento, certo? Não tem como você dizer que uma coisa não é uma coisa. É isso que ele está querendo dizer. A filosofia moral, por sua vez, aí já começa um pouco mais complexo. Também conhecida como leis da liberdade ou teoria dos costumes ou a metafísica dos costumes. Regrada por uma palavrinha que pode aparecer, né, em alemão, que é o du musst, né? Você pode às vezes eles usam isso para fazer, mas eles já colocam a tradução. O que é o do must? O tu deves. Tu deves. Ah, mas não. Tu deves. Ponto. Certo? A regra pelo dever ser. Pelo hipotético, né? Porque você vai ver que isso ocorre a níveis mentais também. As leis morais, elas consistem em condutas esperadas, porém não necessariamente obrigatórias. Elas admitem, portanto, a hipótese do descumprimento ou da relativização. E o que ele está querendo dizer com isso? Pode ou não mentir? Guarda essa. A gente já fala sobre isso. Porque consiste no estudo da vontade do homem. E aí é que a coisa... aí é que Kant se enrola um pouquinho. Mas, enfim, existe, portanto, uma dupla metafísica, a metafísica da natureza e a metafísica dos costumes. A primeira, a metafísica da natureza, é representada pela física e possui partes empíricas, o princípio da experiência, que ele vai chamar, e racional muito bem definidas, certo? A metafísica dos costumes, por sua vez, ela é representada pela ética, que apresenta uma parte empírica consistente na antropologia prática, estudo do conhecimento do homem, mas de forma prática, né? E uma parte racional correspondente à moral. É muito interessante porque Kant ele vai trabalhar essa questão da moral, que é pensar o bem viver, né? A moral pensa o bem viver, ela é subjetiva, em vista de uma ética, que é o bem conviver, que é coletiva. Então, é subjetivo em vista do coletivo. A razão, no seu sentido prático, né, ou a vontade, ela é um conceito fundamental para o Kant. A razão prática, ela é aquela que não se preocupa em traduzir leis da natureza. Razão teórica, do ser, né? Mas sim as leis segundo as quais o ser racional, dotado de liberdade, deve agir. Tu deves. Dizer que o homem tem vontade é dizer que ele pode
adaptar-se uma lei e agir de acordo com ela. Então, nós criamos leis e podemos agir de acordo com essas leis. Mas aí entra um problema, uma palavrinha chamada dicotomia, né? Um estranhamento entre o ser e o dever ser, já abordada pelos gregos, evidentemente, explorada por Kant, que separa bem o pensamento racional e o pensamento empírico. As leis morais, elas se diferenciam de tudo que seja empírico, porque é racional. É um pressuposto de pureza constante nas obras do Kant. Está aqui dentro, é puro. Precede a experiência. A filosofia moral é considerada pura porque ela foge do empirismo. Então, como eu disse, ela precede a experiência. Não recorre a nada do conhecimento do homem. Pelo contrário, fornece ao homem, como ser racional, leis a priori. Né? A metafísica dos costumes serve para investigar a origem dos princípios práticos que residem a prioristicamente na razão. Ademais, né, o que a gente pode ver, os costumes eles podem se perverter quando falta um elemento que os conduzam para a moral. A conduta moralmente boa deve ser cumprida por amor da lei moral. É isso que ele vai dizer. Por amor da lei moral, sob pena de inconsistência e incerteza. Né? Voltando às classificações, Kant observa duas formas de conhecimento: o empírico ou o a posteriori, e o puro racional a priori, aquele que eu acabei de falar. O conhecimento empírico decorre dos dados fornecidos pela experiência sensível. Como exemplo, ele menciona a constatação de que a janela está aberta. Pense você traduzindo uma obra do alemão e de repente você traduzindo uma obra do alemão, Kant, e você se depara com a janela está aberta. Aí você fala, R$6.000 de Goethe Instituto para isso, né? Mas tudo bem, eu sou fã de Kant mesmo assim, eu perdoo ele. Muito bem. Então, ele dá essa constatação. Ela é feita pelos sentidos, né? Uma super constatação. Ninguém... Nossa, tem que ser um gênio para conseguir fazer, né? Enfim, vamos lá. Por outro lado, né? A noção de que a linha reta é a distância mais curta entre dois pontos, isso você sabe da matemática, não preciso falar, decorre do pensamento puro. Não preciso da experiência para isso. Não preciso constatar esse fato por meio de experimentação. A gente ensina para as crianças e mostra para elas acreditarem na gente, mas é porque para Kant elas ainda não têm a emancipação do conhecimento. O termo metafísica para Kant significa um conhecimento não empírico ou que seja racional, combinado com o conceito dos costumes, que designa todo o conjunto de leis ou regras de conduta que normatiza a ação humana, certo? Isso é a metafísica. Kant chega ao conceito de metafísica dos costumes, que é o estudo de leis que regulam a conduta humana sob um ponto de vista essencialmente racional e não contaminado. Contaminação, exatamente. Contaminado pela empiria. Kant diferencia a metafísica dos costumes da filosofia prática universal, proposta por Wolff, um outro autor, e essa última é o querer em geral, considerando tanto a parte empírica quanto racional. A metafísica dos costumes, por sua vez, deve investigar a ideia e os princípios de uma possível vontade pura, e não as ações e condições do querer humano em geral, as quais são tiradas em sua maior parte de referências psicológicas. Esse é o principal ponto de distinção, porque a filosofia prática universal não considerou nenhuma vontade que fosse determinada completamente por princípios a priori e sem quaisquer móveis empíricos, e aqui se poderia chamar de vontade pura. Na verdade, a concepção de Kant teve como objetivo purificar a filosofia. Presta atenção, purificar a filosofia, reivindicando que
A metafísica não é senão um inventário de tudo que possuímos através da razão pura. Puros conceitos formados pelo pensamento puro ou pelo intelecto, tá? Kant afirma que a ação humana no campo da moral, mesmo no caso mais vulgar, do entendimento mais vulgar, pode ser facilmente levada a um alto grau de justeza e desenvolvimento, que reforça a ideia de que a moralidade é íncita ao ser humano, ou seja, a moralidade faz parte da nossa concepção, não tem como escapar dela. Presta atenção. O objetivo da fundamentação da metafísica dos costumes é buscar um princípio de moralidade que fundamente os costumes e o agir moral. Vou repetir. O objetivo da fundamentação da metafísica dos costumes é buscar um princípio de moralidade que fundamente os costumes e o agir moral. Sacou? Anotou? Pois é esse tipo de coisa que vai cair, só que com exemplinhos, às vezes uma charge daquela menininha que eu esqueci o nome, daquele cara argentino, da Mafalda, lembrei, ato falho, né? O método empregado para essa realização, portanto, da metafísica dos costumes, abrange dois passos. Primeiro, analiticamente, ir do conhecimento vulgar ao princípio supremo dessa espécie de conhecimento. Segundo, sinteticamente, em sentido inverso, caminhar desse princípio e de suas fontes para a crítica da razão pura e prática, certo? Eu já estou acabando, prometo. Segura um pouco aí, senta aí, segura. As leis morais, elas orientam o agir humano, sendo ponto de partida da boa vontade, como nós já falamos. Dizemos que são coisas boas ou más, que são boas ou más, porque elas não são nem boas nem más em seu princípio. Elas podem extrair sentimentos de bondade ou maldade, porque é ela que realiza ações e almeja alcançar as respectivas finalidades. Agora, por gentileza, preste atenção. Age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como um legislador universal através de suas máximas. Lembrei. Age de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como um legislador universal através de suas máximas. Este, meus amiguinhos, se chama imperativo categórico, certo? Bem, a minha crítica a colocar essa obra como leitura obrigatória é porque ela é muito extensa, certo? Mas o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que uma ação conforme o dever, esse dever que eu acabei de te dizer, depende do objeto e é praticada por uma inclinação, por interesse ou por egoísmo. Uma ação praticada por dever vale pela máxima que a determina, tem o seu objeto na vontade. Por fim, para saber se a conduta praticada é moral, Kant utiliza-se do seguinte método. O agente deve observar a sua conduta e se perguntar se essa conduta deve passar a ser universalmente utilizada. O que eu estou fazendo serve para os outros? Sim, não, talvez. Assim, mesmo se no ponto de vista particular a conduta trouxe benefício ao agente, se ela não puder ser estendida como boa para todos, presta atenção, pelo amor de Deus. Eu tenho que pensar se o que eu vou fazer serve para o universo inteiro. Mesmo que seja bom para mim, mas não servir para os outros, então não serve. Não estou agindo conforme a moral, certo? Bem, nessa obra, então, Kant pretende expor que a razão é o motor que distingue os homens dos demais seres. Concluímos que o objetivo da obra é buscar um princípio de moralidade que fundamente os costumes e o agir moral. Beleza, pessoal? É difícil. Assistam esse vídeo com calma. Beleza? Até daqui a pouco.